Este é o FECcast, seu podcast de engenharia química. Sejam muito bem-vindos ao FECcast, o nosso podcast de engenharia química. Se você gosta de engenharia química, tem interesse no curso e profissão, esse é o seu lugar. Retornamos hoje com a série Talentos, que tem por objetivo receber aqui os nossos alunos e ex-alunos que se destacam em suas áreas de atuação. Que a engenharia química é uma carreira que abre diversas portas, a gente já sabe. Mas será que tem como aliar engenharia e marketing? É isso que nós vamos explorar hoje com os nossos convidados. Ex-alunos da FEC, egressos em 2022, eles optaram por empreender, mas o fizeram em uma área não tão convencional para engenheiros químicos formados. Sócios e fundadores da Guaramídia, hoje eles prestam serviços de marketing digital para os cursos de extensão da FEC e da Escola de Extensão da Unicamp, a Estecamp, aliando conhecimentos técnicos com muita criatividade. Converso hoje com Luiz Miguel Ticianelli Ferreira e Vitor Augusto Oliveira da Silva. Luiz, Vitor, muito obrigado por aceitarem conversar conosco e contar a história de vocês. Bom, a gente agradece o convite, professor. O prazer é nosso. Legal. Bom, eu queria que vocês começassem se apresentando, contando um pouquinho da trajetória de vocês e o motivo de vocês terem escolhido fazer engenharia química na Unicamp. Eu sou do Mato Grosso do Sul, né? Sou nascido e criado lá. E a primeira faculdade que eu entrei na vida foi a Unicamp, em 2007, quando meu irmão passou aqui no cursão. E a matrícula do cursão era lá no IMEC, né? E pra quem conhece, o IMEC é o instituto, dizem ser um dos institutos mais bonitos da Unicamp. Então, a hora que eu entrei lá, acho que eu tinha uns 6 anos, 8 anos, falei, nossa, um dia eu vou estudar nesse lugar. E aquilo ficou marcado, e toda vez que eu pensava lá, prestar vestibular, eu já imaginava que eu queria, dependente do curso, estudar na Unicamp. E eu gostava muito de exatas, e gostava muito de outros assuntos, assim, então não era aquela pessoa de exatas propriamente dita, 100% de exatas. De todas as engenharias que tinha essa multitemas, né? Tinha engenharia de produção e engenharia química, né? Porque, querendo ou não, são as duas mais híbridas, e engenharia de produção em Limeira. Falei, eu quero estudar na Unicamp de Campinas. Então, prestei engenharia química aqui em 2017. Entrei, sou da turma de 2017. E na faculdade, além da graduação, eu participei de bastante extracurricular. A principal delas foi o grupo de programa de educação tutorial PET aqui no Unicamp. Famoso grupo PET. E aí a gente participou de diversos projetos. Eu fui um dos primeiros integrantes o primeiro integrante do projeto do cursinho popular, que é o Jaule. Já participei do UPA, do Comunidade, que é um programa de extensão também do PET. A gente participou de bastante coisa, que foi dando essa vivência de diversos fatores. E lá também foi meu primeiro contato com marketing, né? Então fui da comissão de marketing lá 3 anos e meio, acho que foi o membro que mais ficou no marketing da história. Caramba! E é isso, né? Mas essa paixão por marketing, então, veio desde do grupo PET. Essa paixão de marketing, eu acho que veio desde do ensino médio, mas eu sabia que a sociedade estava entrando na digitalização e a parte de comunicação ia virar uma parte híbrida de dados. E é mais fácil você se formar em exatas e depois ir desenvolvendo a parte de comunicação do que o caminho inverso. E além do que, exatas é bem mais legal estudar, né? Na graduação, porque se você gosta de resolver problemas, né? É o melhor curso possível. A gente cria os problemas, mas tem que resolver, né? Exatamente. Legal. Mas vale lembrar que, diferente de mim, você teve uns momentos de... não sei se é isso que eu quero, né? Teve momentos de dúvidas aí com vale a inspiração aí pra quem passa por um momento de dúvida. Então, no meu primeiro semestre, eu quase tranquei o curso, porque eu queria também... Minha segunda paixão de vida, que hoje é um hobby, né? É esporte, né? Eu quase fui fazer educação física. Caramba. Faixa marrom de judô, hein, esse cara aí. E aí no segundo semestre eu conheci o PET, né? Que eu entrei no PET e eu vi a aplicação da engenharia química. Eu acho que sou uma pessoa que gosta muito de ver a aplicação, a utilidade das coisas. Então, a partir do momento que eu entrei num ambiente que eu via
o que a engenharia química transformava, se transformava. Recendeu a paixão no curso. E pra mim, tipo, do meio do curso pro final, eu acho que é um dos temas que eu mais gostei de estudar, né? Então, que todo mundo fala que sou louco, que a minha matéria preferida é Alp 1, assim. Caramba, é maluco, um pouquinho maluco, eu posso dizer que sim. Meio doido, mano. Muito bom. E você, Vitor? Boa. Como é que chegou aqui na engenharia química? Minha história é um pouquinho diferente. Eu venho do interior de São Paulo, de uma cidade de 6 mil habitantes chamada Chaporã. Tem 6 mil, 7 mil. Tá cada vez reduzindo, né? O pessoal vai saindo da cidade. Tipo eu, né? Saí de lá. Tem mais cabeça de gado do que gente, né? Mas, naturalmente, sou do sítio também, né? Família não tinha ali muito... Família próxima, né? Não tinha muita gente que foi fazer faculdade e tal. Mas meus pais, apesar de não terem feito, minha mãe nem terminou o ensino médio. Meu pai terminou o ensino médio. Desde pequenininho, eu e minha irmã tem 7 anos mais velha que eu. Desde pequenininho a gente tinha essa... não tinha outro caminho a não ser faculdade. Meus pais incentivavam demais e não, esse é o caminho natural. Pra gente não tinha outra opção. E aí na escola, eu fiz fundamental na pública em Chaporã. Aí passei num concurso de bolsa e fui estudar em Marília, que é uma cidadezinha do lado, ali, 30 quilômetros. Então todo dia, 5 horas da manhã acordava, pegava o busão às 6, chegava lá. E ali no ensino médio, né, nessa escola em Marília, que eu tive contato ali com visões críticas, né, com professores muito bons. E me apaixonei ali por as forças, as engrenagens, né, construtoras da sociedade, em sociologia, história, filosofia. Eu era meio humanas. Assim, gostava também de exatas e tal, mas eu ficava muito fascinada com essas discussões. Então, fiquei meio querendo fazer história, fazer sociologia, fazer algo nesse sentido. Mas eu também eu tinha um encanto pelas engrenagens construtoras de tecnologias também. Aí foi numa aula de química, um professor meu lá começou a falar sobre quem é responsável por fazer aquela química lá que a gente estava aprendendo, né, no nível modelos atômicos virar, né, produto, virar escala. Aí que eu descobri que existia um tal de engenheiro químico. Caramba, foi no ensino médio, Foi no ensino médio. Legal. Aí eu, caramba, interessante isso daí, vou tentar saber mais. Aí teve um momento lá de visita à feira de profissões, eu fui pra USP, fui pra Poli, pra conhecer lá. E tinha um cara da engenharia química lá explicando. Eu gostei muito de engenharia química e engenharia física lá. Engenharia física. Tava meio... É uma engenharia um pouco mais nova, né? Na verdade, acho que são a aplicação das coisas que você já gostava no ensino médio. A aplicação da química, a aplicação da física, talvez. Sim. Isso tenha despertado mais o seu interesse. Eu acho que fui muito para engenharia por conta dessa força construtora e realizadora, né? Eu acho que é basicamente o que me encantava ali em humanas, né? Por que as coisas aconteceram? Encontro os porquês nessa discussão que eu tenho nessa disciplina. E a engenharia seria o paralelo para, né, construções materiais, digamos assim, né? Então, eu me encantei. Aí comecei a prestar. O pessoal lá da escola falava para eu prestar medicina. Não, presta medicina, a gente paga para você o vestibular. Sabe? Porque eles queriam, né? Aprovados em medicina, né? Como métrica de sucesso da escola, era assim. Mas eu não, quero fazer engenharia química, só prestei engenharia química. Você bateu o pé e falou, não, engenharia química é isso que eu quero a aplicação daqueles conceitos de exatas. Né? Exato. Aí eu passei na Federal do Paraná, aqui na Unicamp foi na quarta chamada. Assim, tive a notícia, não, bora, foi 2 dias depois, meu pai me trouxe pra cá, fizemos uma matrícula, já fiquei, foi embora, fez bate-volta. Já foi pra aula de cálculo. E assim, a vinda pra Unicamp é um negócio meio marcante, porque meu pai, quando jovem, ele veio pra cá trabalhar. Ele trabalhou na IBM, como terceiro lá. E o sonho dele era fazer engenharia mecânica na Unicamp. Só que ele não teve o mesmo apoio, né, do pai dele, teve lá uns julgamentos dentro de casa, daí... Que era muito aquela cabeça, não, vem ajudar teu pai no sítio, vem fazer... serviço aqui do campo. Pressionado, ele voltou.
né? E aí eu meio que realizei o sonho dele, né, legal. de estar em Campinas fazendo engenharia. Pô, o velho morre de orgulho, né? Então... Que legal, que legal. E aí eu entrei na faculdade, assim, aqui no que foi 2016, eu sou veterano dele, inclusive fiz o processo seletivo dele no PET. Ah, você Eu que coloquei foi ele pra dentro do responsável PET. por Exatamente. colocar o Luiz Miguel no Exatamente, PET. exatamente. Rapaz, olha só, as histórias que a gente vai descobrindo aqui. Mas enfim, eu entrei com uma cabeça bem definida. Eu queria ser pesquisador. E aí, né, depois do vestibular eu comecei a pesquisar, comecei a pesquisar um pouco mais sobre as áreas dentro da engenharia química, né? Eu achei muito bom, muito da hora a bioengenharia. Eu falei, não, eu quero ser pesquisador em bioengenharia, eu queria ser a Lucimara. Eu queria ser a Lucimara. Eu queria ser a Lucimara, mas veja só, né? Lucimara vai ouvir essa história aqui, ela vai gostar. Aí, só que, né, dentro da graduação a gente vive 1000 experiências, né? Aí teve o PET, teve a SEC, teve os estágios, fiz estágio em manufatura na SAB, depois fui para Elequeiroz, depois fui para consultoria na Visagio. Aí o empreendimento, né, a vontade de empreender começou a aparecer e aqui estamos agora. Muito legal a trajetória de vocês, que trouxe vocês para a engenharia química e as experiências que vocês viveram aqui, né, no curso. O Luiz falou que gostou muito de Operações 1 e também participou do PET. Você, qual foi a sua matéria preferida? Controle de Bioengenharia. processo. Não foi bioengenharia, então? As coisas mudaram. Você queria ser a Lucimara, mas nem tanto. Aí agora eu sou orientado do Flávio, né? Eu tô terminando o mestrado. Verdade. E meu mestrado é uso de IA para segurança de processos. Legal. Também gosto muito dessa aplicação. Então você não distanciou tanto assim da engenharia, mesmo com o Aguará. Sim, e assim, eu acho que até no dia a dia não me distanciei tanto. O raciocínio muda-se qual que é o processo, né? Mas continua sendo um processo que a gente tem que controlar. Legal. Então tem umas analogias bem interessantes que... Muito legal. Bom, vamos agora então, terminado a graduação de vocês, agora aí vocês sentiram essa ideia, tiveram essa ideia de empreender, sentiram essa necessidade. Como surgiu a Aguará Mídia? Bom, eu e o Vitor, a gente não tem histórias muito separadas, acho que nem da FEC, acho que todo o projeto do PET a gente trabalhou junto, e também fora, então a gente sempre se metia nos hackathon da vida, os hackathon da Red Bull, da Visagio, a gente foi finalista do Inova, lá o Desafio Empreendedor. Desafio Unicamp. Desafio Unicamp, né? Então a gente tinha uma visão muito, uma vontade muito conjunta de criar, tipo, algo diferente. Então isso, no trabalho, você acaba convergindo para empreender, né? Que você está colocando a visão de um produto, de um serviço no mundo que você acha que vai ser legal que exista alguém que use, né? E aí a Aguará, a gente tá criando, né, uma empresa que é diferente do que existe, que é uma empresa que não é uma empresa propriamente de marketing, assim, é uma empresa que é uma área nova que tá saindo, que chama Growth Market, que é basicamente um serviço que junta marketing, tecnologia e negócios, assim. Então, o Vitor traz expertise de tecnologia e de negócio com a Visagio, e eu trago essa expertise de marketing e negócios. Então, a gente meio que faz uma simbiose. E isso aconteceu porque quando a gente se formou, inclusive, além de ter me aprovado no PET, ele também me arranjou o meu primeiro estágio, né? Que é um estágio que ele saiu, ele me indicou. Foi. E lá no Manufatura. Olha só. E depois do estágio de manufatura, eu fui trabalhar numa startup que o meu irmão também tinha fundado, na área de marketing performance, que é justamente essa área que lá no ensino médio eu achei que ia começar a existir, que é uma área que mistura toda a parte de metrificação e análise de comportamento humano com o digital. Então, basicamente, essa pessoa tem que ser um híbrido, ou uma pessoa de humanas que sabe de exato, uma pessoa de exatos que sabe de humanas e de comunicação. E eu trabalho nessa área com uma pessoa que já tinha uma experiência muito grande, e eu aprendi muito rápido porque é uma startup, né? E a hora que a gente tem um certo nível de experiência, e eu conversei com o Vitor também estava com essa vontade de empreender, porque ele tinha já aberto a startup dele de tecnologia. Eu falei, Vitor, nesse negócio aqui, a gente basicamente vai ajudar as outras startups, outros negócios crescerem, e enquanto a gente faz o nosso negócio crescer também.
Então, isso que o Vitor falou é verdade, porque a gente trabalha com desde fintech, por exemplo, igual você falou, os cursos de extensão, até uma startup de esporte, até um e-commerce de cosméticos, que tudo são sistemas e temas completamente diferentes um do outro, que a gente tem que modelar, ver o que a variável de entrada, a variável de saída e qual matéria-prima que a gente precisa trabalhar para aumentar isso de uma maneira rentável, né? Então, porque se você imaginar sobre marketing, todo mundo imagina que você vai ficar no Canva fazendo um negócio. Fazendo artezinha. Mas Excel, decisão estratégica, um monte de coisa. E a hora que eu apresentei essa oportunidade pro Vitor, é basicamente a materialização do que ele falou de criar e desenvolver, né? Então, se quiser... Sim. Assim, empreendedorismo, vendas, é uma coisa que não me é estranho desde sempre. Meu pai, né, ele vende doce porta a porta desde quando eu me conheço por gente. Aí ele teve uma doença, né, ele teve uma trombose, perdeu uma perna, né, do joelho para baixo. Daí eu passei a ajudar ele nas vendas. Aí eu, né, comecei a aprender a falar, né, a ter que convencer o pessoal na rua e tal. E então, essa ideia de venda, de ter um produto e levar para onde esse produto precisa chegar não me é estranho. E a dor do empreendedor, né, como é difícil e tal, também não me surpreendeu quando, né, eu conheci a evangelização do Inova, por exemplo, né, enfim. Aí dentro aqui da experiência na faculdade, né, teve o desafio Unicamp, e eu, depois assim, ainda estava no finalzinho da graduação, lá fazendo o TCC, eu com um amigo meu, Cláudio, né, a gente se formou junto, a gente defendeu o TCC com o professor Supino que estava, né. Eu estava na banca de avaliação de vocês, né? Exato. Aquela solução lá que a gente, que era um controlador de processos, que usava IA para fazer a modelagem, né, do processo em si, a gente tentou fazer uma startup com aquela solução, né? Basicamente no sentido de pegar um processo muito complexo e, né, ir lá fazer a consultoria, fazer chegar naquele nível de tecnologia necessário para você coletar os dados. Então, todo esse trabalho de crescimento de pequenas indústrias para se preparar para a transformação digital, que era a ideia dessa startup. Então, já tem, além da Guará, né, teve essa chance também. A gente chegou a ter conversas bem legais com empresas relevantes, só que acabou, né, os rumos da vida, né, meu e do Cláudio, a gente acabou dando uma brecada, né, no ritmo que a gente estava pra arte, chamava Ars de arte, engenho, enfim. Mas, nome, então. Exato, aí veio a pandemia também, né, tudo tava no contexto da pandemia, né, tudo muito, muito complexo, a gente aprendendo, né, tentando assimilar muita coisa. Então, Miguel teve experiência em startup, né, na empresa de e-commerce de cosméticos. Inclusive, muito interessante a proposta, depois você pode até falar sobre ela, que a proposta de valor dela é toda diferente. E eu tive experiência ali com a Ars, né, com tecnologia, com indústria, né, bem mais parecido, né, com o que a gente aprende, né, que a gente está imerso em realidade na graduação. Mas aí me veio, né, a gente se, entre aspas, reencontrou, né? Ele veio me falar dessa proposta, essa ideia de fazer empreender para ajudar empreendedores, né? Basicamente uma plataforma de crescimento de negócios. Eu acho que eu entendi, começamos a fazer. Aí eu estava fazendo freelancer para extensão, freelancer, né, no caso, como freelancer estava, fazendo design, artezinha para postar ali no Instagram. Aí a gente começou a conversar, né, com a extensão sobre oportunidade de fazer de fato crescer os cursos, porque aqui na Unicamp a gente tem cursos muito bons, grande potencial, só que não deslanchava, né? Ainda mais depois da pandemia, que muita coisa virou online, né, e se viram concorrendo com os Pesalc, né, com grandes... Quem está investindo, né, muito mais em marketing mais digital. Tradicionais, né, de cursos dentro EAD, do online, né, exato. mais para EAD mesmo, né? Porque exato. Os cursos da Exalc, acho que são mais formato EAD, massivos, né? Sim, do que os cursos aqui da faculdade ou mesmo da STCamp, né? Exato.
E esse foi um dos propulsores para Guará, né? A gente aprendendo, né, sobre o negócio, gerando solução para o negócio. Aí também teve a fintech que a gente estava trabalhando em paralelo. E esses foram os dois propulsores. A gente começou a crescer, melhorar nossos processos, aumentar o time. Então, basicamente, o nascimento foi daí, né? Dessa vontade que a gente tinha, da experiência que a gente tinha, da visão da dificuldade que é empreender no digital, principalmente. Então, aí a gente iniciou e foi acontecendo, foi rolando. Não, eu acho muito legal isso, porque vocês já têm esse DNA de empreendedorismo, né? Você, Vitor, falou que isso vem um pouco de família, e vocês dois tiveram essas experiências prévias a Guará, em que vocês tiveram oportunidade de empreender ou de participar de startups e viram um potencial, né? No Brasil hoje a gente tem muita dificuldade de novas empresas por conta de N motivos aí, mas especialmente porque as pessoas têm dificuldades de empreender. Às vezes tem uma boa ideia, mas esbarram em várias barreiras e acabam não empreendendo por conta disso. Mas vocês não, vocês tiveram essas experiências, mesmo a experiência que não deu certo com o Cláudio, mas com certeza trouxe conhecimento, trouxe experiência para você, e vocês agora montam aí a Guará e estão tendo um excelente resultado. Mas eu queria ouvir de você da outra empresa, da startup de cosmético. De cosmético. Era uma beauty tech, basicamente uma marca de cosmético que colocava tecnologia em todos os processos, todos os projetos. Então, chamava Evi, que era uma marca que tem uma proposta de valor única, né? Que era vender a maturidade como algo louvável, né? Então, isso para uma marca de beleza, atualmente é muito difícil. Porque é algo louvável? Porque é um conceito chamado Pro-Age, que é totalmente diferente do Anti-Age. Então, se você for analisar todas as embalagens de cosméticos, tem tudo anti-idade, rejuvenescimento, etc. Então, a gente não podia usar nada relacionado a isso e tinha que propagar a ideia que a maturidade sim é um processo natural, um processo bonito, um privilégio, né, querendo ou não. Então isso ia meio que na contracorrente de todo o mercado. Então se você for para analisar, uma mulher de 45 anos, ela vai comprar um sérum que está prometendo ela rejuvenescer 10 anos, ou um sérum que está falando, não, a gente dá resultado, mas tipo assim, tem que aceitar, tal. Então era um desafio muito de comunicação, então me puxou muito para essa área. E a gente tinha que crescer necessariamente através de mídia paga, né, que é o Google Ads, Meta Ads. Então foi uma experiência que é meio JK, né, um ano valeu por 5. E aí meu irmão era um dos fundadores dessa marca, e daí no final de 2022 a gente decidiu parar, né, a marca, etc. E aí o meu irmão, que foi um dos meus mentores, agora é conselheiro da Guará, virou pra mim e falou, cara, você gosta muito de fazer isso, você faz isso até de graça e você é muito bom. Por que você não abriu um negócio disso? Então eu falei, cara, você tá louco, abrir um negócio disso, etc. Eu quero construir uma coisa, porque eu queria construir uma startup minha, uma ideia minha. Então, eu não via essa possibilidade da Guará que a gente vê hoje, que a gente vive 1000 vidas em uma semana, assim. Então a gente tá lá dentro de como fazer uma fintech crescer. Então a gente é do time dela. E daí a gente muda a chave e fala, vou fazer uma startup de esporte crescer. Daí a gente muda a chave e fala, vou fazer curso de especialização em uma universidade pública crescer. Então a gente empreende em várias áreas diferentes, numa vida só, e aprende com isso e desenvolve a nossa empresa também, que a gente está desenvolvendo uma tecnologia própria de produto digital. Então, a hora que meu irmão deu essa visão pra gente, então, pra mim, fez muito sentido e hoje em dia tá se concretizando. E pro Vitor também, porque o Vitor tinha esse negócio, quero trabalhar com tecnologia e negócio, mas, marketing não é muito minha praia. Eu falei, Vitor, se a gente... Eu tinha um preconceito com marketing. Falou marketing, tinha. Você tinha um preconceito? Apesar de ter trabalhado com ele lá. Apesar de ter essa vontade de vender, né? Essa ideia de venda, você tinha um preconceito, então. O pessoal tem a visão do marketing do século XX, né? Porque é igual um denominador comum, tanto da história da Ars como da Evi, até
própria da extensão que a gente entrou, negócios que são muito bons, mas que foram pro online e morreram porque não souberam navegar, né? Então não é mais fazer um flyer que vai, tem que ter todo um sistema, né? Então acho que nada melhor que um engenheiro químico para estar liderando esse processo aqui. Então foi mais ou menos isso. Não, legal, e bom saber essa ideia, a ideia que você teve com o seu irmão, né? Então também mais um exemplo de trabalho de inovação, de empreendedorismo na família. Sim, né? sim. Então acho que vocês dois trazem essa experiência da família, né? De suportar o empreendedorismo, né? E tentar inovar com uma coisa diferente. Essa ideia do ProAid é muito interessante. Sim. Eu nunca tinha pensado nisso. E vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Isso vai acontecer. Legal. E agora o paralelo que você fez, né? Vocês tinham aquele preconceito com o marketing do século XX, e agora a gente pensando no marketing do século XXI, que não é só trabalhar ali nas plataformas tipo Canva ou fazer uma propaganda direcionada, mas é conhecer o teu cliente, conhecer o que está acontecendo ali no contexto dele e fazer uma venda direcionada para aquele contexto que vocês estão analisando. Então, nesse sentido, eu queria perguntar, os serviços, né, que vocês estão trabalhando hoje na Guará, vocês já me corrigiram, não é simplesmente um marketing, mas é um growth marketing. Isso é legal, é uma coisa que eu também não conhecia. O que vocês oferecem hoje na Guará? Quem são seus principais clientes? Aí o que vocês puderem falar para nós, e como que vocês relacionam engenharia química, os conhecimentos técnicos de engenharia, com o trabalho de vocês. Boa. Pode partir. Pode partir? Eu vou partir então. Os nossos serviços têm 4 pilares muito claros, assim. O primeiro pilar é o pilar de negócio, né? Que é a visão de negócio. Então, antes da gente vender qualquer coisa, a gente precisa saber se aquilo que está sendo vendido realmente faz sentido do jeito que está. Então, análise de mercado, pesquisa de mercado, análise de precificação, proposta de valor, tudo que engloba isso, a gente faz, a gente entrega. E aí a gente vai para a parte de comunicação. Então, eu sei o que eu tenho de melhor, eu sei quem são meus concorrentes, como eu me diferencio, né? Porque é basicamente isso que é o processo de venda, né? O cliente tem várias pessoas tentando falar com eles, e não é só porque seu produto é bom que o produto vai ser vendido. Seu produto tem que ser melhor que os outros, né? E tem que fazer sentido na vida da pessoa, então tem que ser essas duas coisas. E o terceiro pilar é o de compra de mídia, que é a mídia paga, porque é a ferramenta que mudou o século XXI, né? Todo mundo está ouvindo esse podcast ou no celular ou no tablet, e tá no YouTube, que provavelmente está vendo uma propaganda aí, que vai no Instagram também, que tem uma outra propaganda. Então é como se fosse o shopping virtual hoje em dia, é o seu celular, né? A sua ferramenta de comunicação. E para operar essas plataformas, são plataformas de dados, né? Então todo mundo, para você operar isso com maestria, você tem que saber muito de dados e muito de IA também, para se entender como que funciona. Não é só operar, porque a plataforma vai tirar seu dinheiro inteiro, se for essa verdade. Essas plataformas de ads, o Meta Ads e o Google Ads, né, que são os principais que a gente, com que a gente trabalha, são caixas pretas de IA. Né? São que a gente tem que aprender a domar, né, para que ele entregue a nossa oferta para as pessoas certas. Basicamente, é um algoritmo de segmentação. Ele segmenta público e mostra aquilo que a gente está direcionando ali como anúncio para essas pessoas. Aí a gente tem que puxar aqui, acertar ali qual que é o orçamento certo para que ele leve para as pessoas qualificadas, e tá todo dia em cima, verificando, e isso é análise de dados. Que legal, que interessante isso. E o último fator é a tecnologia, por isso que a gente também se caracteriza como Martech. Como que entra a tecnologia aqui? Todos os processos que a gente faz, que a gente acha essencial para um negócio no digital dar certo, então, análise de negócio, comunicação, mídia paga, a gente desenvolve ferramentas internas que a gente, para melhorar nossos processos, otimizar nossos processos, e no momento essas ferramentas internas a gente vai disponibilizar no mercado, virando uma startup de marketing também. Então a única forma de fazer isso é ter um volume de dados e experiências gigantescas, e marketing não tem um domínio público, né, para a gente pegar, para treinar algoritmo assim. Então a única forma de fazer isso é essa forma que a gente está fazendo,
Por isso que a gente é incubado também na Encamp, como uma startup tecnológica, e a gente tem essa vertente de marketing. Então, a gente oferece essas 4 verticais, que é basicamente o que a gente oferece para o cliente final é um aumento de receita. Então, como a gente vai fazer isso, nós, como especialistas, a gente decide, assim, se é negócio, comunicação, a gente faz tudo que for necessário. E aí vocês têm um portfólio de serviços, né, que vocês oferecem para os clientes. E aí eu posso dizer aqui, por exemplo, para a nossa secretaria de extensão, para os nossos cursos de extensão, que é o anúncio direcionado para aquele público. Então vocês fazem todo um planejamento de anúncios para aquele público, para tentar atrair esse público para os cursos de extensão e divulgar as ações de extensão da universidade, né? Daí além disso a gente tem uma parte de desenvolvimento de site, porque a gente fala, na visão do usuário, a hora que ele clicar no anúncio tem que ter um site bom, então a gente faz todo o desenvolvimento do site da extensão. E aí também a gente está falando com o engenheiro, né, que é engenheiro, por exemplo, o curso do professor Leonardo agora é de confiabilidade de processos, né? E segurança. Então a gente tem que fazer todo um estudo quem é essa pessoa, o que essa pessoa quer ouvir, o que essa pessoa está procurando, como vai ser o anúncio dessa pessoa, porque não é vender bala, né? Então é algo bem específico, porque a gente está vendendo credibilidade. Então o que a gente faz tanto essa parte de anúncio, essa parte de conteúdo, quanto a parte de site, e também a parte de mídia social, Instagram. Porque, se a pessoa vê um anúncio, ela quer entrar no perfil, porque às vezes ela não conhece a escola de extensão da FEC, e quer ver quem são os professores, quem é o conteúdo, etc. Então, todo esse aspecto de credibilidade. Então, como falei, a gente faz o organismo inteiro do que a gente acha que é um processo decisório, né? Da ação que a gente quer. Um ponto fundamental, né, para que a gente tenha realmente campanhas inteligentes, com uma jornada, né? O cara clica no anúncio, cai no site, tem uma jornada toda bem feita. Ponto importante para a gente continuar melhorando é a experiência do cliente, é conversar com ele. Então a gente tem também essa parte de atendimento, tá? Que une, né, o atendimento humano, né? Então a gente tem um time focado nisso, mas também tem a automação, né? Até que ponto tem que ser automático para ser rápido e a partir de que ponto tem que ser humanizado para conversar com essas pessoas, tirar a inteligência para alimentar. Como que vai ser a nossa arte? Que informação que está faltando lá no site? Que informação... Reciclo. Então, é um ciclo contínuo, tá? Que legal. E nenhuma campanha vai ser inteligente se a gente não tiver, de fato, contato com para quem, né, é esse serviço. Essa retroalimentação, esse reciclo é muito interessante. Mas aí vocês colocaram também a parte de gestão de dados, de análise de dados, que hoje em dia a gente vê muitos dos nossos alunos, dos nossos engenheiros, indo para essa área de análise de dados. Eu acho que é o que vocês mais trabalham, são dados, né? Informações, dados. Como é que vocês aliam essa gestão de dados e modificam ou ajustam a campanha para aquele cliente específico? Para os nossos cursos aqui é engenheiro para engenheiro, então fica até, não vou dizer fácil, mas fica mais próximo da realidade de vocês. Mas vocês falaram de uma fintech de esportes, por exemplo. Como é que vocês lidam com esses dados e ajustam as campanhas para essas fintechs de esportes, por exemplo? Então, aí entra a parte legal do trabalho, né? Que é a parte de você, para se trabalhar com pessoas, né? Que a gente trabalha com pessoas, querendo ou não, tanto os nossos clientes quanto os clientes dos nossos clientes. Você tem que ter empatia, né? Então você tem que sair, você tem que conversar. Então uma coisa muito difícil, né? É pessoas que trabalham com dados, que gostam de ir lá para a linha de frente, para a rua, conversar com as pessoas. Então tem até um case muito bom que eu conto quando entra estagiário na empresa, principalmente a área de dados, é que na EV a gente vendia cosmético, e cosmético, querendo ou não, forma parte da área de engenharia química. Então eu pegava o briefing lá da formulação com o farmacêutico, eu que escrevia, eu entendia o que estavam os componentes lá. Mas tinha um produto lá que a gente não vendia de jeito nenhum, que era um clareador de manchas. E a gente não sabia porque a gente não vendia esse produto, porque existia muito no mercado e era uma dor das pessoas. Então a nossa comunicação estava errada. Então, em vez de eu ficar analisando todos os dados, tá, tipo de coisa que eu fiz, eu fui em mais de 30 farmácias conversar com a pessoa que tem mais contato com a mulher de 40, 50 anos, que é farmacêutica. Daí ela fingia que eu estava procurando para minha mãe e falava: minha mãe está com problemas de manchas, tal, o que você recomenda? Recomendo esse daqui, porque esse daqui é melhor que o outro. Então eu pegava a visão dela, e aí eu entrevistava vários, então eu pegava todos esses dados, tanto qualitativos quanto quantitativos, e colocava no nosso processo. E aí é uma dificuldade que a gente até está tendo agora com
formação de novas pessoas para trabalhar com isso a pessoa não necessariamente precisa ser uma boa analista de dados, porque isso qualquer aluno da Unicamp que faz exatas né? Isso não tem nem questionamento, mas tem que saber fazer as perguntas certas e ter essa curiosidade, entendeu? Porque aí você direciona a análise. Então, não é dados porque por dados tem à só. vontade, né? A gente pode puxar da plataforma, se for e-commerce, puxa lá da Nuvem Shop, né? De onde tá se registrando as vendas. Preciso entender como que é a taxa de recompra desse produto aqui. Puxa os dados lá, mas quais são as respostas que a gente quer responder? Quais são as perguntas, na verdade, né? Que a gente quer responder. E, então, dados e o negócio tem que estar andando ali muito juntos, né? E onde que a gente quer chegar e como que isso vira comunicação. Ali dentro é um desafio, tá? É um grande desafio, né? Fazer com que isso vire ação. Aqui entre nós, tá? Pego o dado, entendo, o que eu preciso... Vou pelo problema, por exemplo. Tô com esse anúncio aqui que ele não tá funcionando. Por que ele não tá funcionando? É a cor que não fica legal dentro do Facebook. Entendi, por isso que tá imprimindo somente no Instagram. Tá, tirei uma ação que eu já vou fazer na campanha. Mas, como que eu vou comunicar isso também pro cliente? Às vezes eu preciso fazer uma alteração, botar mais orçamento, mudar discurso, tem que convencer, então tem que virar apresentação também. Então, a análise de dados, ela tira, né? Eu tiro conclusões, mas aí eu preciso também comunicar, ver se aquilo realmente tá em direção do que eu quero fazer. Por exemplo, esse anúncio aqui não tá dando certo porque ele tá um tom muito clarinho, não tá sendo claro o que tá escrito. Mas o cliente ele quer que seja refinado, que seja um negócio assim. Não pode virar um anúncio de mercado e tal. Beleza, então tem o ponto, né, do que eu tiro dos dados, né, da inteligência que eu tiro dos dados, mas também a empatia, né, a necessidade de estar em direção ao negócio e ao que o cliente quer, sabe? O desafio de trabalhar com isso, que a faculdade exata te dá muito martelo, serrote, todas as ferramentas. Né? Não vou clusterizar tudo, mercado, né? Não vou usar. Você tem que olhar o que é prego, o que é o parafuso, o que você vai fazer, por que você vai fazer. E aí é outra cabeça que você tem que ter, mas tudo parte com a mente de um curioso, assim, né? Então acho que isso é um denominador comum. Legal, não? Esse ponto que vocês colocaram é bem interessante, porque quando você fala de análise de dados, você está pensando naquela pessoa que está fechada numa salinha, como nós estamos aqui hoje, só coletando informações, trabalhando com planilhas, trabalhando com tendências, mas não basta coletar os dados, fazer sentido os dados, mas você tem que levar esse dado porque o objetivo de vocês são pessoas. E fazer com que esses dados cheguem nas pessoas corretas ou cheguem nas pessoas corretamente, né? Eu acho que é um trabalho muito refinado no ponto de vista das soft skills. Então, aí a gente entra num outro ponto, né? Para trabalhar com growth marketing, marketing digital, não basta ser bom de programação. Ser bom de programação é um dos requisitos, né? Talvez que vocês possam colocar, mas também precisa ter um bom trato com pessoas, né? E se portar bem numa apresentação, ou ter interesse de trabalhar com pessoas, porque senão não tem um espaço. Tinha um espaço naquele marketing do século XX que era só a campanha, mas agora que você tem que lidar com as necessidades das pessoas e devolver para as pessoas, a coisa mudou, né? Então eu queria que vocês detalhassem um pouco mais sobre o uso dessas soft skills. Como é que vocês trabalham essas soft skills? Vocês são pessoas muito comunicativas ou se tornaram pessoas muito comunicativas por essa necessidade? E como que as pessoas que querem entrar num mercado como esse podem se preparar para atingir, né, o sucesso aí como vocês estão experimentando agora? Boa. Eu acho que essa dúvida, professor, é algo que eu já pensei muito na minha vida, porque comunicação, para muitas profissões, é soft skill, né? Mas para nossa profissão é também hard skill, porque é o que a gente tira ações, efetividade disso. Mas no CERN, comunicação é comunicação. Então, se você for uma pessoa muito boa de comunicação interpessoal, você vai saber os building blocks, né, para ser uma pessoa boa de comunicação no geral, assim. Então, trabalhar com growth marketing, programação é requisito, entender
de pessoas, relacionamentos, é requisito também, porque não é mais diferencial. Porque é exatamente isso. Então, se você pegar o dado cru e se não souber os meandros de trabalhar com isso, com os clientes, porque às vezes, o que acontece também? O empreendedor é uma pessoa idealizadora. Então, a solução que ele está vendendo, ele acredita muito. E às vezes ele está no ponto cego de mercado. Algumas vezes que às vezes uma pessoa de fora consegue ver. Então, se a gente vê isso nos dados e não souber lidar com isso com a pessoa, vai acontecer duas coisas que a gente não quer. Primeiro, a gente vai perder o cliente. Segunda, a ideia dele vai dar errado, né? Então, por isso que eu falo que essa parte de comunicação é muito importante. E também a parte de como, igual você falou, tem dia da semana que a gente conversa com o engenheiro de processos, que está lá no chão de fábrica, vendo o Instagram, tomando café com os operadores. E outro dia a gente está conversando com um dono de academia, e outro dia a gente está conversando com uma pessoa que tem um consórcio, que a gente trabalha também com fintech. Então, você entender que o que essas coisas têm de comum, o que essas coisas estão diferenciais, porque as pessoas estão reagindo dessa forma e como medir isso, é basicamente como se fosse um especialista em fuzzy, não sei, de ter esse conhecimento mais experimental, né? Eu vejo desse sentido como se fosse exatamente uma simbiose, assim. Eu acho que não tem como uma coisa ficar separada da outra, né? Eu acho que, né, pro dia a dia aqui, além de saber conversar, a gente precisa ser muito bom em ouvir. A gente tem que ser muito bom em ouvir mesmo. Quando a gente está conversando com o cliente, a gente tem que realmente ver quais são os pontos que são caros para ele, incorporar para o que a gente está fazendo. Porque qual que é o objetivo da Guará, né? O objetivo da Guará é fazer crescer o negócio do nosso cliente. Pô, às vezes não está indo para o caminho certo, mas também eu preciso manter a essência daquilo que a pessoa acredita, certo? Então, ouvir de fato, né, e incorporar aquilo ao que a gente faz é fundamental. Então, eu acho que na graduação, o que é muito importante, né, para você, quero estar em vendas, quero ser muito bom em marketing, quero ser muito bom em empreender. Eu acho que é muito importante ter essa experiência na graduação de participar de grupo. Pode ser Jota, pode ser Atlética, pode ser PET. Aixa agora que tem. Enfim, Agora mas não existe, dentro desses grupos é muito importante tentar exercer a escutativa, né? Você escutar todo mundo e mostrar o seu ponto também e chegar num denominador comum, né, que deixe todo mundo satisfeito e que vá para o resultado, seja orientado por resultados também, isso é muito importante. É basicamente o dia a dia, né, em startup, né, porque a gente não pode... A gente tem que ser rápido, né, errar rápido para aprender rápido e tá todo mundo direcionado para um objetivo e junto, né? É uma coisa que importa também, eu acho que em qualquer trabalho, mas que o pessoal não fala, principalmente na graduação, que a estética importa. O que é estética? Também. Como você apresenta o seu trabalho. Então você pode fazer o melhor trabalho do mundo. Se apresenta uma planilha feia, uma apresentação feia, etc., a imagem que as pessoas têm, isso é igual que a gente aprendeu na comunicação, tá falando que aquilo ali não foi feito com muito zelo, aquilo ali não tem uma qualidade muito boa. Então, você desenvolver um senso estético, o que é um senso estético? Quais são os conceitos de estética que eu posso fazer para apresentar meu gráfico de dados? Qual que tem o storytelling de dados, que é um baita livro, se alguém tiver desenvolvendo isso, eu recomendo, mas apresentações em si vai fazer seu trabalho ser muito valorizado, muito mais rápido também. Porque é basicamente isso, que toda vez que você apresenta o seu trabalho para alguém, você está mostrando para a pessoa o que é mais importante que você está fazendo. E se aquilo não estiver bem apresentável, você pode colocar tudo a perder, né? Porque ninguém vai numa reunião de trabalho desarrumado, né? Por quê? Porque aí mostra desleixo. Por que você mostraria desleixo com a sua entrega também? Então, isso na área de dados também é muito comum, né? Muito legal. Eu acho que a gente tem aqui alguns aspectos interessantes para explorar. Um deles o Vitor comentou sobre a participação em extracurriculares, né? Que são oportunidades que os alunos estão em equipes fora do ambiente de sala de aula, em que o ambiente de sala de aula é um ambiente um pouco mais controlado. Então, vocês sabem o que vocês têm o objetivo da atividade, vocês sabem o que precisa entregar e faz a entrega.
Mas num ambiente de uma extracurricular, seja uma empresa júnior, o grupo PET, ou atlética, enfim, outras extracurriculares que nós podemos ter, a iniciativa conta muito, não é? Eu acho que ter iniciativa, você identificar uma oportunidade e você não ficar parado, mas você identificou aquela oportunidade, se coloque à frente. Eu acho que isso ajuda muito o desenvolvimento dessas soft skills aí, dessas habilidades interpessoais, não é? Eu acho que é muito sobre... É uma coisa que a gente fala muito, né? Que a gente aprendeu nesses grupos, né? A se importar. Se importar com os projetos em que a gente se envolve, né? Aí, uma coisa que algumas... Né, conversei com alguns professores e tal, eles estão achando que cada vez mais os alunos da graduação estão desistindo fácil das coisas. Tentei uma vez, não consegui. Desanimei. Não queria mesmo. Então, acho que participar de grupos, né, te ajuda, porque você tá com outras pessoas, né, também, importa pra ele, então, tamo junto nessa, me importa também. Aí você aprende a ter o famoso brio, basicamente. E o outro ponto que o Luiz colocou também é esse ciclo, né, de você ouvir, captar, trabalhar e apresentar. A apresentação, como você colocou, é extremamente importante porque você mostra a dedicação que você colocou para aquele trabalho que está sendo concluído, né? Então, a gente vê muitos casos de apresentações de seminários, projetos, enfim, que muitas vezes o aluno está numa postura não muito adequada, porque talvez ele não entenda que aquilo é uma preparação. Aquilo, a escola, né, a faculdade, ela também é uma escola de como você deve se portar, você deve se comportar na vida profissional de você, né? Eu acho que tem 2 exemplos que meio que ilustram bem o que você falou, é que na faculdade a gente aprende a resolver problema fechado, né? Você sabe que tem um problema ali na prova, que tem uma solução, que tem um método que você viu 2 semanas atrás, tem alguma coisa ali que você já sabe que você tem que fazer, você tem que só estudar, aprender e replicar. No mundo real, seja startup, seja empresa grande, etc., a maioria dos problemas são problemas abertos. E como a gente aprende resolvendo problema aberto? Resolvendo. Então, tem 2 casos muito bons, que no PET eu acho que é uma das melhores entidades para desenvolver isso, que a gente se propõe a fazer coisas novas que nunca tinha feito antes. Então, por exemplo, quando a gente decidiu fazer um curso popular, ninguém nunca tinha feito curso popular na vida. Então, o que a gente foi? Falar com os outros grupos que tinham curso popular, falar com os outros cursos popular de Campinas, falar, mas como a gente faz? Não sei, descobre. A gente vai lá, conversa, monta, testa. Como que a gente capta aluno? Facebook, vamos tentar. E aí é o problema aberto que você vai descobrindo. E você não tem a mínima noção da resposta, mas você tem que pensar, tomar ideia e testar, né? Isso. E analisar. É o que a gente faz todo dia, inclusive, no Agora. E o segundo ponto é a mesma coisa quando a gente teve, quando lá no PET a gente viu que a gente não tinha nenhum projeto de extensão necessariamente dito de engenharia química. Que tem projeto de extensão de ensino, que é palestra, escola, etc. Mas usar conceito de engenharia química não existe. Então, a primeira ideia que a gente teve, acho que todo engenheiro químico já passou por isso, que é fazer sabão, né? Então, vamos achar uma cooperativa para fazer sabão. O básico da engenharia química é fazer sabão. Fazer sabão para vender, etc. Daí a gente ficou um mês e meio rodando essa ideia. E do Flávio, que era o tutor na época, falou: quem falou para vocês que as pessoas querem fazer sabão? Vocês conversaram com alguma cooperativa na vida? Aí a gente falou, puta, a gente entrou no caminho errado. Ele falou, o que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer? A gente falou, e se a gente mandasse e-mail para todas as ONGs ambientais de Campinas oferecendo a nossa ajuda, a nossa consultoria técnica? A gente começou a disparar e-mail e uma respondeu, que foi o Grupo Gaia. E daí eles propuseram para a gente um projeto de resíduo em cooperativa de reciclagem, que ele estava queria avaliar a efetividade da esteira dele de separação, etc., porque tem os rejeitos em cooperativa de reciclagem, né, que é o lixo do lixo. Então, ele fala como que a gente faz isso, como que a gente faz isso, e a gente nunca tinha mexido com isso, acho que nem tem uma matéria na graduação que a gente trata literalmente disso, então a gente pegou e falou, cara, a gente tem que conversar com alguém que sabe sobre isso. Daí a gente achou um engenheiro químico que fez mestrado em estatística. Na Unicamp,
mandou mensagem para ele, marcou uma reunião, ele veio aqui, a gente conversou no café de como fazer isso, porque ele já tinha feito alguma coisa parecida, daí explicou pra gente o quarteamento, como que faz, etc. Daí ele virou pra gente e falou, cara, mas vocês querem fazer isso tudo, vocês já foram lá, vocês viram como que é o processo? A gente falou, não. Ele falou, tem que mexer nos Brubbles. Tem que ir lá. Tem que ir lá. Daí a gente pegou, um dia foi lá na cooperativa e a gente foi meio que desenvolvendo o projeto. Então isso que, por mais que você seja excelente em Física 3, cálculo, etc., quando você entra num trainee, numa coisa, você só vai ser diferenciado se souber criar. Você aprende a criar criando, né? Então o PET, acho que foi uma escola pra gente disso, mas tem casos também que a gente tem muito amigo pessoal da Atlético, da EJ, que sempre passa isso. Então, eu acho que a graduação te dá as ferramentas cerebrais para você virar uma pessoa muito boa de raciocínio, etc. E os grupos, você tem que colocar isso em prática e entender que aquilo é tão importante para a sua formação profissional quanto humana, né? Que humana que a gente nem se fala. Para você virar realmente um profissional diferenciado que o engenheiro da Unicamp consegue ser, né? Tem que ser, né? O Estado está investindo para a gente nisso. Basicamente, nesse exemplo aí, foi tudo que a gente falou aqui, né? Primeiro, souberam ouvir, né? Ouviram qual que era o problema, tá, identifiquei o problema. Legal, tranquilo. Me importo com isso aqui, quero fazer. Daí agora, tenho ferramentas, agora é entender, para esse prego, qual martelo que eu vou usar. Não adianta, né? É uma coisa que o Flávio falou muito pra mim quando comecei no mestrado. Não, você não vai vir com, machine learning, fuzzy, quero procurar algum problema para aplicar isso. Não, é o contrário. Procura o problema e veja se vai ser um martelo ou se vai ser uma chave de fenda, né? Então, aí nesse caso, inclusive, só para concluir, o que aconteceu, né, no caso da comunidade, eles tinham uma grande dificuldade para identificar alguns tipos de plástico. Assim, só gente muito experiente sabia se aquele plástico, pelo amassado. Porque alguns são recicláveis, outros não. Então, alguns dá para retirar ali dos rejeitos, levar, né, para esteira, onde será destinado corretamente. A ideia, né, a solução encontrada, foi de tentar fazer um algoritmo, né, que, né, captasse o som, né, fazer todo o treinamento do algoritmo com os sons dos plásticos diferentes e né, produzir ali um identificador. Amassa o plástico perto do celular. Esse aqui é BOP. Qual que eram os outros nomes? Não lembro. BOP, o laminado lá que não tem destinação. Esse aqui então... Polipropileno, polietileno, enfim. Para deixar mais rápido. Que legal, que interessante. Mas um ponto bem importante também é que para a gente desenvolver essa tecnologia, a gente tem que fazer um trabalho que não é luxuoso também, né? Então, eu acho que para a pessoa gostar de resolver problema, ela tem que gostar de colocar a mão na massa, que eu digo. Para a gente fazer esse trabalho de identificação, de quarteamento, o que a gente fazia? A gente tinha que pegar, acho que, 40 quilos de rejeito, lá no saco de lixo da cooperativa, abrir eles, espalhar no terreno, separar em 4, descartar, é igual que né? Descarta e junta. Isso demora 3 horas para ser feito. E a primeira vez que a gente fez, a gente nem tinha ideia de como fazer, a gente foi em 2 pessoas no meio-dia. Então... Nossa. A gente... Foi bom. Mas saiu com muita experiência, um pouco de insolação. Um pouco de insolação. Mas aí, o que eu falo, que tem que gostar de resolver problema e tem que achar isso emocionante, né? Porque, geralmente, o analista de dados quer ficar na sala, mas até a gente fazer esse algoritmo de IA, que foi um negócio lindo, que a gente fez a ponta, né, uma RNA, etc., que acho que deve 95% de acurácia, a gente teve que passar com essa parte operacional, né? Então, essa parte mão na massa, eu acho que é bem louvável, assim. Que legal, gente. Excelente esse exemplo de vocês, porque mostra realmente a etapa de captação do problema, de escuta do problema. E o Flávio está certo, você chegar com a solução pronta não é o ideal. O ideal é você entender a demanda do usuário daquela tua aplicação, né? Então, captou o problema, usou as ferramentas técnicas, analíticas que a gente tem na graduação, mas vocês tiveram, e nesse exemplo, né, e também na empresa de vocês, a iniciativa de buscar aquela solução, falar, eu consigo fazer aquilo, e não desistiram na primeira dificuldade que tiveram. Imagino que só de separar todo esse rejeito deve ter sido uma grande dificuldade.
podiam ter parado o projeto ali e falar, não dou conta. Mas não, vocês perseveraram, continuaram e no final das contas tiveram um resultado excepcional, que é esse aplicativo, essa IA que vocês criaram para identificar o que é reciclável e o que não é reciclável. Uma solução simples, que demandou muito trabalho, com certeza, muita dedicação, muito estudo, muita parte técnica, mas também essa parte da iniciativa, das soft skills, que são tão almejadas hoje, né? Então, acho que o trabalho do engenheiro, vocês estão colocando aqui muito bem, é isso, né? A gente tem essa curiosidade, que o Luiz colocou logo no começo da nossa conversa, o conhecimento técnico e a relação interpessoal, que é muito exercitada aí nesses grupos, nos grupos, tanto nos grupos de disciplinas, né, nas disciplinas, mas mais especificamente aí nas extracurriculares, né? Então, isso é essencial. Participação nessas atividades é essencial para exercitar. Você só aprende a resolver problema complexo resolvendo, exatamente. Legal. Para a gente começar agora a encaminhar aqui para o nosso encerramento, um caso curioso que vocês já viram, que vocês podem contar para a gente, alguma coisa diferente dessa trajetória da Guará que vocês encararam aí. Do precatório do porquinho. Esse é bom. Esse é bom. É uma das fintechs que a gente trabalha, ela trabalha no mercado secundário de compra de precatória. A pessoa que tem um precatório, que é precatório uma dívida pública de um funcionário do Estado, aposentado, ou alguém que ganhou uma ação contra o governo. E a gente faz isso através de campanhas no Facebook, né? Então, para captar pessoas que estejam desejando vender o precatório. Então, um anúncio mais básico que existe é você colocar ali, venda seu precatório aqui, a gente compra. E a pessoa vai clicar lá, cadastrar no site, etc. E daí, a gente está responsável por fazer um crescimento de número de pessoas que desejam vender o precatório a um preço desejável, etc. Então, a gente fica desenvolvendo vários anúncios que levam as pessoas a clicarem mais, além das audiências. E a gente descobriu uma vez que a gente teve uma ideia de fazer um anúncio, que era venda seu precatório, com um porquinho do lado com dinheiro, com uma notinha, etc. E a gente viu que nos primeiros dias, a gente teve muito cadastro de pessoas interessadas em vender precatório. Falou, nossa, a gente acertou na mosca, às vezes o porquinho, a pessoa gosta, é bonitinho, etc. E daí, acabou a semana, o pessoal que cuida lá do comercial virou pra gente e falou, gente, tá chegando muita gente aqui que não tem precatório, é endividada, que nem tá sabendo o que tá querendo. Eu falei, nossa, não é possível, porque elas estão clicando no anúncio, eles vão para a página que era vender seu precatório, cadastre, mano. E daí a gente falou, o que será que pode estar acontecendo? E daí a gente fez um outro anúncio, que era mudar os dizeres, que era antecipe o seu precatório com um porquinho, e ainda continua esse comportamento. E a gente falou, nossa, será que a gente está mostrando o porquinho, o problema do porquinho? Daí a gente mudou, a gente tirou o porquinho e colocou uma balança da justiça, resolveu o problema. Então o que a gente descobriu? Que aparentemente no Facebook, no Instagram, se eles colocar imagem de dinheiro, vai muita gente querendo dinheiro fácil, dinheiro de graça, empréstimo, etc. E tem a ver com o canal também. O que é o Meta Ads, né? Vai aparecer o anúncio no seu feed. Você tá rodando lá o seu Instagram, seu Facebook, aparece o anúncio. Você não tá procurando aquilo, né? Veio pra você. Putz, pode ser o destino dizendo, né, que eu tenho. O destino. Eu tenho um dinheiro pra receber do governo. Vai lá. Destino de Zuckerberg dizendo isso pra você. Exato. Diferente do que acontece, assim, não é tão ao céu ou ao inferno, mas no Google, por exemplo, você tá pegando pessoas que estão procurando por aquilo. Então, é uma captura de demanda. E no Instagram, no Facebook, dá pra dizer que é uma geração de demanda. A pessoa, ela tá direcionada a clicar lá, é do segmento que o algoritmo tá entendendo como pessoa qualificada, mas ela não tava procurando isso na hora, tava rodando feed, tava olhando story, enfim. Viu ali o desenho do porquinho e falou, opa, é aqui que eu vou conseguir dinheiro. A gente tava atingindo essas pessoas. Olha só, então quer dizer, a imagem que vocês usaram direciona o algoritmo do aplicativo. As pessoas, né? O comportamento das pessoas. Então, se a gente usar alguma imagem que pega o comportamento de pessoas que a gente não quer captar e a gente vai captar, aí deságua na performance da campanha. E outro exemplo também, que é uma coisa bem interessante, que a gente consegue ver o mercado antes dele acontecer. Como assim?
A gente estava fazendo o FEC 480, que é o curso do Flávio de especialização, de formação de especialista, desculpa, de inteligência artificial. E aí a gente viu que teve, quantos, Vitor? Umas 2, 3 médicas querendo fazer o curso. Sim. Querendo fazer o curso. A gente falou, nossa. A pergunta era assim, eu sou médica, mas eu tô querendo muito aplicar para um caso muito específico aqui, inteligência artificial. Para mim serve? Era a questão. Aí a gente levou essa demanda, conversou com o Flávio, aí ele disse, não, estamos colocando... Assim, tem que ter uma paciência, uma capacidade de analogia, porque a gente tem a ênfase na engenharia mesmo, mas estamos colocando exemplos que também são diversos. Então faz sentido, diga isso para ela. Ela falou, não, beleza, eu quero aprender a técnica. Então, e isso não aconteceu uma vez. Foram umas 3 pessoas da área de saúde. Diferentes. Essa moça era neuro. Aí ela queria, pelo que eu me lembro... era sobre identificação de alguns diagnósticos baseados em imagem. Então, Deep Learning. Olha só. Ela queria muito isso. Ela queria aprender as outras coisas também, mas ela estava focada nisso. Mas apareceu gente de TI, advogado. O que a gente fala é que na nossa vida a gente consegue conversar com quase todas as profissões profundamente durante 5 minutos. Passou de 5 minutos, começa a diferenciar mais. Engenharia química, acho que é uns 8, assim. Muito legal. Bom, encerrando então, vocês empreenderam, tiveram muitas experiências, deram certo, deram errado, agora está dando mais certo, mas o que de conselhos vocês dão, ou o que vocês passaram nessa fase de empreendedorismo que vocês podem dar de conselhos para aqueles que também querem empreender? A gente, no nosso curso, agora novo mais recente, no formato mais recente, a gente quer estimular muito o espírito empreendedor, o espírito crítico, inovador dos nossos alunos. Então, um pouco de experiência de vocês que empreenderam, o que vocês podem passar para os nossos alunos, como eles podem empreender mais e melhor. A primeira coisa que eu acho que tem que falar é que é a motivação. Eu acho que a motivação não pode ser glamour, porque eu acho que o glamour é só no final da jornada para alguns, assim. Então, a principal motivação tem que ser a vontade de realização. Você chegar imaginar com 60, 70 anos, falar, pô, eu vivi algo diferente que eu tinha vontade de fazer. Eu acho que se essa for sua motivação, eu acho que você está no desejo certo. E o ponto mais importante, eu acho que resume tudo que eu falei aqui, é a vontade de realizar e colocar a mão na massa, né? Porque no início de qualquer empreendimento, né, todo fundador vai precisar ser marketing, financeiro, comercial. Só vai trocar o chapéuzinho, mas vai ser a mesma pessoa. Então, acho que pega muito o que a gente falou lá no comunidade, que, pô, a gente vai ter que separar o lixo do lixo no sol de meio-dia. Falou, bora fazer que isso aqui vai ser muito legal de ser feito, entendeu? Então, essa vontade de construir. E aí, um outro ponto de diferenciação é curiosidade e nunca para de aprender, e aprender coisas diferentes. Que se você quiser fazer algo diferente, você tem que beber em fontes que as outras pessoas não estão bebendo. Então, seja curso, seja experiência, seja livros, etc. Então, não tem como você tentar criar algo do zero, tendo o mesmo background que todo mundo e fazendo as mesmas coisas que todo mundo, assim. Então, acho que esses 2 pontos, né? Acho que é importante também não se apaixonar pela solução. Não pode. Porque senão você vai ficar batendo cabeça. Não deu certo dessa forma. Mas se eu mudar só isso aqui... Não, tem que ter coragem de pivotar. Mudar completamente o que você está fazendo. Porque você está percebendo que não tá tendo resultado. Então, às vezes você vai mudar completamente até a essência do seu negócio. No caso da startup de esportes que a gente está atendendo... começou de um jeito, começou sobre gerenciamento de torneios. Agora é para gerenciar esporte amador em clubes, certo? Mudou. Não era exatamente isso que ele queria no começo. Uhum. Teve que mudar porque viu que a dor estava em outro lugar. Então, se apaixone pela vontade de transformar, de ser disruptivo, certo? E pelo seu público, na verdade, né? Eu quero atender essa galera. Ele queria, né? Esse empreendedor, ele queria atender quem faz esporte amador, que não tem uma gestão profissional, né? Só faz ali, poderia ser muito melhor a vida de uma pessoa que faz judô e participa de torneio e tal, mas não é profissional. Porque não tem uma estrutura que o suporte. Então, a paixão dele tá aí. Pô, eu quero dar suporte pra essa galera. No Brasil falta muito, vou fazer alguma coisa. Vou gerenciar torneio? Parece que é isso, vou tentar. Teve que pivotar, foi para outro lado. Então, não pode se apaixonar.
você se apaixonar, você tá com um problema. E eu diria, você falou não se apaixonar pela solução, mas talvez se apaixonar pelo problema. Né? Então, identificar um problema e falar, eu consigo, eu quero, e seguir adiante até chegar na solução daquele problema, e com certeza vão surgir muitos outros problemas para vocês solucionarem. Um ponto importante aqui é que não é só no empreendedorismo que isso tem que ser feito. Acho que tem que ser feito em todo o trabalho que você se for dispor a realizar. Então, até o próprio caso do professor Rafael aqui, que ele viu o problema, que trabalha vários anos, acho que desde que a gente entrou, que é da comunicação entre a graduação e os alunos. Então, esse próprio podcast, mas eu lembro que no nossa aqui 101 a gente fez aquele teste de personalidade, que era o primeiro que você tinha feito. Então, a inovação tem que estar desde de professor, a corporativo, a empreendimento, etc. Mas todo mundo passa, eu acho que esse ciclo, né, de achar um problema, se apaixonar, como resolver e mudar formas até você ir vivendo, né? Porque eu acho que no fim do dia você tem que gostar da atividade que você faz, né? Mais que tudo. Sim. Tem toda a razão. Bom, obrigado pela conversa. Eu conversei hoje com o Luiz Miguel de Cianelli Ferreira e o Vitor Augusto Oliveira da Silva, sócios e fundadores da Guará Mídia, que nos mostraram como os conhecimentos técnicos e as soft skills trabalhadas no nosso curso de graduação os levaram a esse negócio de sucesso. Para quem quiser entrar em contato e conhecer melhor o trabalho da Guará Mídia, pode encontrá-los no Instagram, @guará_mídia. Luiz, Vitor, muito obrigado por essa conversa, obrigado pelo tempo de vocês. Um prazer, professor. Prazer, professor. Muito obrigado. E obrigado por ter lembrado aí do EQ 101, né? Nossa teste de personalidade. Preciso voltar a aplicar aquele teste de personalidade. Era bem interessante. E muito obrigado a vocês por sua audiência. Se você gostou, se inscreva, compartilhe e não deixe de acompanhar os nossos próximos episódios. Até lá. Muito obrigado por ter ouvido o FactCast. Fique ligado para os próximos episódios.